Vice-presidente do FRIPERJ, professor Rafael Barreto Almada. O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, senhor Gerson Lima da Silva. A secretária municipal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, senhora Tereza Cristina de Lacerda Paiva. Gostaríamos de agradecer a presença das seguintes autoridades que prestigiam o nosso evento. Excelentíssimo senhor senador Carlos Portinho. Excelentíssimo senhor deputado federal Raymond Ottoni. Excelentíssimo senhor deputado federal Tarcísio Mota. Representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Andrezinho Ceciliano, o senhor Vitor Almeida, assessor parlamentar. Agradecemos também a presença do excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Bandeira de Mello. Excelentíssimo senhor deputado estadual André Correia. Excelentíssima senhora deputada estadual Élica Takimoto. Excelentíssimo senhor deputado estadual Flávio Serafino. Excelentíssimo senhor deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha. Excelentíssimo senhor deputado estadual Benício Pozzolino. Representando o governo federal, Silvia França, diretora do Centro de Tecnologia Mineral. Fábio Borges, diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica. Senhor Laudelindo da Costa Mendes Neto, vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Mauro Amoroso, presidente da Associação Nacional de História do Rio de Janeiro. Fred Lima, do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, da ALERJ. Antônio Magalhães, presidente do Conselho Regional de Economia. Convidamos para dar as boas-vindas e fazer o uso da palavra o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente do FRIPERJ, professor Rafael Barreto Almada. Oi, bom dia a todas as pessoas aqui presentes, casa cheia para recebê-los. A gente fica muito feliz aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro de receber tantas autoridades, tantos amigos, tantos parceiros, né, de várias lutas aí, que conhecem as nossas unidades e que está visitando aqui a nossa reitoria do Instituto. Então a gente sempre fica muito feliz por esse momento. A casa começa a ficar pequena pela quantidade de gente, mas é um momento muito importante para o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então sejam todos muito bem-vindos, espero que se sintam acolhidos na nossa instituição. O Instituto Federal do Rio de Janeiro Ele tem 15 unidades, né? Muitos de vocês já conhecem várias das nossas unidades,
A gente está em torno de 18 mil estudantes, né? E a reitoria, a gente está aqui no centro desde 2020, né? São esses dois prédios, esse prédio do lado que a gente está reformando aos poucos aí, e sempre fica muito feliz da presença de vocês. Para a gente também, assim, fazer parte desse FRIPERJ, aí queria cumprimentar aqui toda a mesa presente, secretária Tereza, nosso presidente Gerson, nosso coordenador e reitor, professor Roberto. Para a gente é um grande orgulho fazer parte do FRIPERJ, né, um fórum que a gente criou no momento da pandemia, né, a pandemia onde a gente não sabia exatamente o que as instituições de ensino iriam fazer, como é que iriam fazer, né, e a cobrança que existia da sociedade para uma resposta rápida para o modelo do presencial para a distância. E aí a gente falou, a gente precisa se reunir para trocar experiência, trocar importantes encaminhamentos, pensar soluções, pensar em conjunto. E foi aonde potencializou, né, o fórum, e a gente conseguiu avançar a partir da pandemia, tentando fazer encontros periódicos e aí cada vez avançando. Hoje esse momento também é um momento muito importante para a gente. Começamos a ganhar apoio parlamentar, né? Isso foi essencial. As emendas dos deputados aqui presentes, senador, foi essencial para que a gente conseguisse também promover essa ação. Então eu queria muito agradecer essa mobilização, né? Seja a nível estadual, seja a nível federal. Da possibilidade de pensar um fórum para potencializar a educação, né? Então acho que isso potencializa o ensino, a pesquisa, a extensão, e isso é muito importante para todos nós, né? Então eu fico muito feliz, né, de fazer parte desse fórum, estar aí na vice-presidência com o meu amigo Roberto nessa segunda leva aí do nosso mandato, né? Mas é um grande prazer. E nesse fórum eu acabo representando muito essa rede federal, né? A rede de educação profissional e tecnológica. Eu acho que o fórum, isso que é o legal do fórum, a junção da universidade, né, no clássico de universidade que a gente conhece, e das instituições da educação profissional e tecnológica, que envolve os institutos, o Colégio Pedro II, o Cefet, né, que tem essa característica também de fazer desde a educação profissional também complementar a área da pós-graduação. Então a gente consegue fazer essa verticalização de ensino. Então representar esse fórum e a junção dessas instituições faz com que a gente permita que a gente possa ter trocas muito proveitosas, né, e que nos ajudam a caminhar nos momentos mais difíceis, né, que a gente passa, nos momentos de bons investimentos, no momento de tranquilidade acadêmica, no momento de pandemia, ou seja, a gente acaba aprendendo com essa troca e isso tem sido muito importante. Então, queria reforçar que esse fórum também, ele se potencializa com a liderança também do Roberto. Acho que o Roberto tem feito um trabalho incrível na frente do fórum. Essa mobilização, essa presença dos parlamentares é essencial, porque a Universidade Federal Rural, ela tem um protagonismo importante já no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e principalmente agora na coordenação do Roberto. Então, Roberto, parabéns aí por sua liderança. Eu acho que essa casa cheia e essa representatividade aqui de pessoas que acreditam na ciência, na tecnologia, na educação e no Rio de Janeiro, né, tá aqui porque a sua liderança permitiu isso. Então eu queria muito agradecer. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa ou em qualquer uma das nossas unidades, e espero que seja um momento muito proveitoso o dia de hoje. Obrigado e voltem sempre. Abraço. Agradecemos a presença do reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor José da Costa Filho. Representando a reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora Gunar Azevedo Silva, a professora Beth Macedo, pós-reitora de pós-graduação e pesquisa. Convidamos para fazer uso da palavra a secretária municipal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, senhora Tereza Cristina de Lacerda Paiva. Bom dia a todos, a todas. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje. Esses eventos de ciência são eventos muito importantes para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio tem muita competência nas suas universidades e tem contribuído de forma significativa para o avanço não só da ciência, mas também das políticas públicas. Na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, onde eu estou hoje,
Nós temos uma série de programas que começaram durante a gestão da Tatiana Roque, que tem o intuito de aproximar as universidades da política pública. Então, por exemplo, nós temos o Jovem Cientista Carioca, que é um programa para estudantes universitários atuarem nas naves do conhecimento, que são equipamentos da Secretaria, que estão todos em região de periferia. Nós temos o Prêmio Elisa Frota Pessoa para valorizar o trabalho das meninas na ciência e contribuímos muito fortemente para a Semana de Ciência e Tecnologia, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi um grande evento ano passado aqui no Rio. A gente espera que esse ano se repita, e é uma felicidade grande estar aqui hoje participando desse evento que traz a ciência do Estado, né, participando de políticas públicas e para a solução dos muitos problemas que a gente enfrenta aqui no Rio de Janeiro. É isso, queria agradecer a oportunidade, dar parabéns pelo fórum e, né, contar com o trabalho de vocês. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, senhor Gerson Lima da Silva. Bom dia a todas e todos, cumprimentar aqui a mesa, o reitor Roberto, presidente dessa ideia magnífica, né, de FreePERJ, vou mencionar um pouquinho, o reitor também, Rafael Almeida, né. Eu tenho dois reitores aqui hoje, né. Eu tenho o Rafael, que fui aluno da Escola Técnica, quando não era IFRJ, e tenho o reitor também, Bedronho, que está aqui, além de todos os reitores, afinal estou na FAPERJ, né. Então eu vou mencionar um pouquinho, cumprimentar também a professora Tereza Cristina, da UFRJ, que está atualmente secretária de Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro, cumprimentar todos os parlamentares, o senador Portinho. O parlamento é muito importante, né? Principalmente para a FAPERJ, né? Principalmente o parlamento estadual, mas obviamente dependemos também do Parlamento Federal. Então, cumprimentar a deputada Érica Takimoto, e aí, no nome dela, eu cumprimento a todos os deputados estaduais aqui, enfim, uma mulher por razões óbvias, né? Cumprimentar todos os amigos, né? Não posso deixar de cumprimentar o Luiz Paulo, que é o nosso grande guardião ali das contas, né? E que cobra muito também da gente lá na FAPERJ, né? Afinal, temos 2% da arrecadação líquida do Estado e acho que temos feito a FAPERJ junto com as ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia, tem feito um trabalho importante. E também, a nível estadual, não posso deixar de cumprimentar a minha reitora estadual. A Buná não está aqui, então temos duas reitoras estaduais, a professora Buná, da UERJ, e a professora Rosana, da UENF. Dizer que né, essa ideia, né, ter uma coordenação, que eu acho que é única. Eu não sei se São Paulo tem, assim, de todas as universidades federais e estaduais, mas ele tem das estaduais, etc. Né? As estaduais em São Paulo são bem mais fortes que a federal também é forte, as federais também são fortes, mas certamente os estaduais são mais fortes no estado de São Paulo. E é um trabalho muito forte, né? Falar muito rápido, né? Como é que a FAPERJ tem atuado. Já tivemos uma ação ano passado, junto com o FreePERJ e com o Instituto Pereira Passos, né? O Mauro, foi catalisado aí pelo Mauro, que foi premiar as melhores teses, né, sobre o Estado do Rio de Janeiro. Então, um trabalho excelente. Então, né, primeiro colocado, inclusive o FAPERJ já alocou uma bolsa de pós-doutorado, e estamos vamos publicar os livros dessas dissertações e teses, né. E a FAPERJ, dentro do seu orçamento, ela tem feito uma série de ações. Não vou mencionar todas, senão ficaria muito tempo aqui falando, mas vou mencionar algumas. E, claro, eu sou pesquisador, sou cientista. Então, para o cientista, né, Antônio, reitor da UF, mas sempre o mais importante é aquilo que a gente está fazendo agora, né? Não necessariamente mas muita gente se lembra mais. Então, lembrar que a gente acabou de lançar um edital, uma chamada, né, que eu acho que vai modificar o Estado do Rio de Janeiro. Eu torço muito, que é o InovaTrip.
que é juntar nessa hélice as instituições, as ICTs, com as empresas e com o governo, né? E, é claro, tem que fazer minha dever de casa aqui, prestar meu deputado Mauro, o secretário, né, Mauro Azevedo, que é secretário de Ciência e Tecnologia, o governador, né, que tem apoiado muito a FAPERJ. E esse edital vai trazer as empresas, não a academia indo levar as perguntas para as empresas. As empresas vão chegar e levar os problemas para as universidades. Eu preciso resolver esse problema na área, por exemplo, industrial, seja mobilística ou de computadores, né, ou áreas mais de fronteira, como de nanotecnologia ou no agro, né? Na verdade são empresas industriais. E aí me lembro aqui, nem Luiz Paulo, você me cobrava dessas ações. Eu acho que esse edital vai ser muito importante nesse sentido, que vai juntar esses vários atores, né? E com as universidades participando, porque é uma coisa que a universidade não gosta de se juntar com as empresas. Elas querem, né? Elas querem fazer isso, querem juntar e fazer, ajudar no desenvolvimento, especialmente no desenvolvimento do Estado. E uma série de outras ações. Tivemos recentemente um edital de hospitais universitários estaduais, né? Hospitais universitários, né, do Estado do Rio de Janeiro, que são 4 hospitais que receberam recursos, não vou dizer volumosos, mas são recursos significativos, da ordem de 8 a 10 milhões cada um, 6 a 10, né? Para fazer ações de pesquisa, mas voltado, obviamente, para o que os hospitais têm de capacidade. E aí já foi mencionado aqui a Covid, que os hospitais da universidade foram muito importantes, né? E por último, mencionar um edital que estaremos lançando nessa semana, um edital de fronteiras, a segunda versão desse edital, que anteriormente, por exemplo, contemplou projetos importantíssimos, por exemplo, um equipamento de ponta no Instituto Estadual do Cérebro, para mencionar um deles, mas dezenas de outros editais. E que vamos chamar os reitores exatamente para discutir com a gente como dar seguimento, né, a esse edital, porque a gente precisa de ter pessoal técnico. Então, dizer que a FAPERJ é parceira do FRIPERJ e quer ouvir as demandas, né? E aí a gente leva de volta para os parlamentares, etc., né? Então, mais uma vez, parabenizar né, o FRIPERJ por o lançamento desse programa tão importante para o nosso Estado. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o reitor da Universidade Federal Rural do Estado o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e presidente do FRIPERJ, professor Roberto de Souza Rodrigues. Muito obrigado. Quero saudar a todas e todos presentes aqui nesse evento de lançamento do projeto acadêmico do FRIPERJ. Quero saudar aqui a mesa, o eterno anfitrião do nosso fórum, o Sr. Rafael Almada, e parceiro de condução desse fórum. Quero saudar a secretária. Temos uma parceria já estabelecida pelo Instituto Pereira Passos, e a FAPERJ, nem se fala, tem sido parceira de primeira hora. E ano passado, como o Gerson comentou, fizemos o lançamento do prêmio FRIPERJ, FAPERJ e PP. E esse ano vamos publicar todos os trabalhos que foram premiados. Uma das etapas desse ano é a publicação desses trabalhos que foram premiados no ano passado. Foi um evento muito bacana, foi o primeiro evento acadêmico que o FRIPERJ conseguiu conduzir. Como o Rafael colocou, nós surgimos a partir de uma necessidade, juntamos na pandemia para poder dialogar com a sociedade, para poder dialogar com os parlamentares. Não fazíamos muito isso porque não tínhamos o virtual. Então, a partir do momento que a pandemia nos jogou para o virtual, nos facilitou a estarmos juntos, mais presentes, e aí começar a propor e criar
ideias. E aí cada reitora e reitor aqui foram fundamentais para que isso acontecesse, para que o FRIPERJ esteja acontecendo. Sei que o Rafael colocou aqui os elogios na minha pessoa, eu repasso todos esses elogios a todos os reitores e reitoras das nossas instituições. Desde os primeiros lá que montaram, já mudamos alguns reitores e reitoras, e eu acho que esse é o papel do FRIPERJ. Inicialmente, nós nos juntamos para defendermos interesses comuns das instituições, mas identificamos que não só defender os nossos interesses, mas nós poderíamos sim propor, sistematizar, organizar e fazer com que o FRIPERJ possa discutir o Rio de Janeiro, pensar o Rio de Janeiro, propor o Rio de Janeiro, e é isso que a gente está fazendo agora nesse segundo momento. No primeiro momento acadêmico foi o prêmio, agora é o lançamento do projeto acadêmico do FRIPERJ. E aí eu já quero deixar meu agradecimento e citar nominalmente cada parlamentar que nos deu e contribuiu com emendas. E aí eu sempre destaco a importância do debate e das nossas instituições públicas. E aí eu quero ressaltar não só as universidades, são as universidades, os institutos federais, o Cefet e o Pedro II, são as instituições que, com a sua abrangência no estado do Rio de Janeiro, estamos em todas as regiões do estado, com campus, com pesquisa, com ensino, transformando a vida dos nossos alunos e pensando cada uma dessas regiões. Eu quero agradecer ao senador Portinho pela emenda, os deputados Bandeira de Mello, Chico Alencar, Dr. Luizinho, Jandira Fegali, Juninho do Pneu, Tarcísio Mota e o Raymond pelas contribuições de emendas parlamentares federais. E pelas estaduais nós começamos já no finalzinho, acho que foi no último dia que a gente começou a pedir, então eu entendo que no próximo ano a gente vai conseguir demais, né? O deputado Andrezinho Siciliano e Vinícius Cosolino, que contribuíram para esse ano nas emendas. Nas emendas estaduais nós trabalhamos direto com a FAPERJ, as nossas universidades não podem receber, então a gente trabalha direto com a FAPERJ. E a gente agradece novamente ao Gerson pela parceria em pensar esse estado do Rio de Janeiro. Então a proposição do projeto acadêmico é justamente, nesse primeiro momento, sistematizar todas as pesquisas que temos em nossas 10 instituições. Nós queremos sistematizar essas pesquisas voltadas para o Rio de Janeiro e, a partir daí, tirar linhas de pesquisas que possam contribuir para o desenvolvimento do Estado. E, logo em seguida, propor políticas públicas para serem debatidas com toda a sociedade do Rio de Janeiro. Entendemos, sim, como a maioria, que o Rio de Janeiro precisa ser olhado com mais ênfase por nossas instituições, e cabe a nós, dentro da Constituição colocada, termos esse papel, e os nossos contribuintes contribuem justamente para isso, e estamos colocando isso em prática. E aí, dentro dessa linha de todas as instituições, fazermos esse levantamento das pesquisas existentes em nosso Estado, a partir das emendas parlamentares colocadas, nós construímos um grupo de pesquisa com representantes de cada uma dessas instituições. Eu quero aqui citar nominalmente, os parlamentares eu botei em ordem alfabética, eu acabei não botando, mas eu vou citar a ordem que veio aqui no meu zap, peço desculpa, não é prioridade. Mas a Viviana Cabral, da Rural, acabei botando primeiro aqui. Professor Mauro Osório, que é o coordenador acadêmico desse projeto. A professora Irênia, representando a UFRGS. Vai 80 anos, né? Decana e muito
contribuição para o nosso Estado. Pode anunciar que eu me vergonho, 80 anos. Pode fazer uma parte? Claro, sempre. Eu quero dizer, né, como decana, professora, emérita, mas que dá aula, faz pesquisa, que isso só se tornou possível esse programa, porque hoje os nossos reitores, eu tenho 50 anos de uso no Ministério, né, não são mais reitores do beletrismo, reitores dos conchavos políticos, eles são reitores que têm também compromisso com a pesquisa do ensino. Nós, na UF, por exemplo, nos orgulhamos muito de ter um reitor e um vice-reitor que são pesquisadores no lado sempre aqui. Obrigado. Obrigado, professora. Floriano de Oliveira, da UERJ. A Vânia Mesquita, da UENF. O Diogo Araújo, do Cefet. Juliana Torres, do IFRJ. O José Ferreira, do Instituto Federal Fluminense. Faber Paganotto, do Porto II. E o André Gurgel, da Unirio. Vou já deixar um pequeno recado rapidamente. Queria que todos ficássemos no finalzinho para fazermos uma primeira reunião rápida para determinarmos algumas datas, tá? Então, quando acabar aqui, junto com a coordenação acadêmica, podemos ficar. E a proposta do projeto acadêmico é justamente a gente contribuir com as nossas pesquisas para o desenvolvimento, para pensar o Estado do Rio de Janeiro. Como eu falei, é uma primeira etapa, mas que nós já teremos alguns resultados a serem entregues ainda nesse primeiro projeto. Estou colocando aqui por ordem, mas não por ordem de prioridade, né? Página de referência com dados sobre o Estado do Rio de Janeiro. Então nós vamos avançar, fechando essa página e criando com dados de referência para o Rio de Janeiro. Definição de linhas de pesquisas permanentes do FRIPERJ para o Estado do Rio de Janeiro, a partir desse levantamento que vamos fazer. Publicação, como eu falei, junto com a FAPERJ, dos trabalhos premiados no primeiro prêmio FRIPERJ, FAPERJ e PP, e organização do segundo prêmio, que vai ser ano que vem, FRIPERJ, FAPERJ e PP. Organização do Seminário de Desenvolvimento sobre o Rio de Janeiro, reuniões mensais do grupo e em cada região do nosso estado. Nós vamos levar essas reuniões aos reitores e reitoras também, é importante que estejamos presentes. E publicação de periódicos de análise conjunturais sobre o Estado do Rio. Vou passar a palavra agora para... Mauro, você já faz... Mauro só vai fazer uma apresentação rápida sobre o projeto acadêmico. Como eu falei, o Mauro é o coordenador acadêmico do projeto. Em seguida, vamos abrir as falas para os parlamentares poderem fazer as suas observações. Mauro, por favor. Obrigado, professor. Obrigado, professor Gilberto. Estou tendo duas emoções. Uma que eu sou titular da Faculdade de Saúde Regular, e segundo que estou muito feliz, muito emocionado de estar aqui hoje, que isso para mim é um projeto de vida, né? Ou seja, a gente vê o Estado do Rio de Janeiro indo ladeira abaixo, um pouco debate regional. Eu estava citando uma divulgação que eu fiz aí do Keynes, né? Que Keynes diz que o mais difícil que tem ideia nova é se livrar das velhas, né? Então a gente precisa continuar discutindo pontos, discutindo o Brasil, mas passar a discutir o Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer também a todos os parlamentares, os diretores, que ajudaram a viabilizar isso. Saudar a Viviana, que levanta a Viviana para as pessoas conhecerem que a equipe, né? Eu sou de lá, está coordenando.
Ribeiro também, que já trabalha há 15 anos aí comigo, me atua há 15 anos. Mestre também. E a Maria Adriana, que é minha parceira só há 30 anos de trabalho da Acadêmia do Rio de Janeiro, mas hoje ela está com o Ney, que não pôde estar aqui presente. Bom, vou fazer uma apresentação aqui rápida, só para a gente ter uma ideia básica, né, que realmente a gente tem um problema sério, que às vezes eu sou acusado de pessimista, né? Às vezes alguns dizem também que eu sou otimista, perguntam se eu não fico deprimido no Rio de Janeiro, mas realmente é o estado que mais perdeu participação no PIB nacional desde os anos 70, que é quando consolida a chegada da capital para Brasília. Infelizmente, de dezembro de janeiro de 2015 para cá, essa crise se agravou. A deputada estadual chegou agora, a nossa Mônica, se agravou, obrigado de ser presidente, se agravou a crise a partir de janeiro de 2015, enquanto o Brasil, com todas as confusões que nós tivemos, pandemia e tudo mais, gerou nesse período 5 milhões e 600 mil empregos, o estado do Rio de Janeiro ainda está com a perda de 60 mil. Então é uma crise que a gente está lá na LERJ, né? A gente está vivendo isso lá. Né? Aliás, dizer também que isso aqui está sendo possível, além de toda a iniciativa dos gestores, da trajetória que eu tenho tido, mas também a do André Ciliano ter criado esse serviço fiscal na LERJ. Eu quero fazer esse registro, ele hoje está no Rio Grande do Sul, senão ele estaria aqui, agradecer muito a ele, que teve um trabalho brilhante à frente da LERJ, ouvido reitor, que tem um papel importante nisso, eu queria deixar esse registro, né? Outro dia me disseram que eu procuro ser leal, né? Estou sendo leal, todos daqueles que compartilharam todo esse trabalho comigo, agradecer a oportunidade que ele nos deu. Pode falar. Nós temos uma taxa de desemprego de jovens extremamente elevada, 23,8%, maior do que a média do Norte e do Nordeste. Eu vou reafirmar que o Estado do Rio de Janeiro tem uma crise específica. Nós temos o problema do PCC em São Paulo, nós temos um problema de controle territorial na Amazônia, mas eu não conheço nenhuma capital que tenha tanta área controlada por milícia e tráfico como tem o Estado do Rio de Janeiro. E é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa superar. Eu moro na Zona Sul, morei há mal até 20 anos de Tijuca, depois morei mal até 4 anos na Zona Sul, nunca vi tanta gente pedindo dinheiro na rua. Outro dia o senhor me pediu uma garrafinha de água mineral que eu estava tomando. Então a gente tem uma responsabilidade enorme nas nossas universidades, botar essa capilaridade, articulando também com outras instituições, como a PUC e outras, né? Para também estudar, passar a estudar o Estado de Janeiro de forma sistêmica para a gente superar essa crise. Taxa de mortalidade materna, está aqui o Noronha, nosso decano aí do Partido Sanitarista, também, que também sempre me apoia, me deu outra oportunidade. E a gente vê uma taxa de mortalidade materna no Temporão, também uma vez alertando para isso, maior ali, um pouquinho maior que a do Norte, maior que a do Nordeste. Não, desculpa, agora em 2022, mas nós continuamos com uma taxa de mortalidade materna maior do que a do Nordeste. Com todos esses hospitais federais que nós temos aqui, fizemos uma nota técnica na Secretaria Fiscal mostrando 1/3 das unidades hospitalares federais estão aqui no Estado de Janeiro. Como é que nós temos essa situação? Então a gente precisa discutir isso e como superar isso, e é possível superar isso. Nós somos o segundo estado em termos de PIB, com a extração de petróleo em alto mar, mas em termos de PIB per capita na casa da 4ª posição, em termos de receita estamos na 10ª, porque ainda pega o dinheiro da SEDAI, se tiver o dinheiro da SEDAI, a gente cai para a 17ª e 18ª. Esse ano a gente tem um déficit previsto de 8 bilhões, a Comissão de Orçamento, o próprio orçamento está prevendo 20 bilhões para o ano que vem. Então a gente está numa situação complicada que, se nada fizermos, pode voltar a atrasar salários, funcionalismo, pode ter uma crise, inclusive, mais alta do que a anterior. Né? ICMS per capita, nós estamos na 13ª posição. O total de incentivos fiscais com relação ao total de ICMS, né, representa 40% da receita de ICMS. Será que merece? Todos que estão tendo esses incentivos fiscais estão merecendo, como o nosso decano, o deputado Luiz Paulo, sempre coloca, né? Precisamos rever isso, precisamos avaliar isso. Por favor. E só isso aqui ainda, volta, por favor. E a outra coisa é que, muitas vezes, fora do Rio de Janeiro, uma vez um jornalista falou com um deputado do Congresso, extremamente importante, falou, por exemplo, que o Rio de Janeiro, a maior parte dos empregos formais é emprego público. Não é 20%. Então também tem muito senso comum equivocado, e a nossa tarefa é exatamente
está procurando esclarecer essas coisas, senão as pessoas vão para o desespero, vendo a crise, jovens com 23% de emprego, se não entender nessa, quer dizer, o porquê dessas razões, tá certo? Enfim, aí pode ir para raiva, e isso, na verdade, não leva a bons caminhos. Mas, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu nem o playboy, como o playboy que tem um pai rico e nunca nenhum dinheiro dá. Eu gostaria de dizer que, como os dados mostram aí, o pai já não é mais rico. Também tem muita injustiça federativa no Estado de Janeiro. Minas Gerais, por exemplo, reserva de volta uma percentual muito mais alta. Sérgio Malta, meu amigo desde a faculdade, aqui também estava comentando comigo. Ou seja, Minas recebe a metade do que a gente, que o governo federal arrecada em Minas, ele volta metade, no Rio é só um quarto. Então, aí também precisa brigar por manter os jovens que estão na liminar. Então, nós temos que escolher brigas certas, como o foi do Galeão, que foi um sucesso, né? Enfim, aí todos nós atuamos de forma conjunta, organizada, com documentos, e é isso que o CIPER se propõe a fazer sobre a liderança de reitores. Pode falar. Isso aí é a relação emprego privado, população, por região do Estado. Queria dizer a quem está aqui do interior que o FRIPER não vai priorizar a região metropolitana. Ou seja, todas as regiões do Estado serão discutidas, né? Iremos a todas as regiões do Estado, tá certo? Pensar o Estado, vamos acabar com essa bobagem, faz a discussão, o é o interior que é atrasado, não sei o que, bobagem. Vamos integrar, esse Estado é pequeno, é um Estado urbano, é um Estado que tem potencialidade, a gente vai conseguir virar esse jogo. E a gente vai ver ali, enfim, quer dizer, claro que os grandes problemas estão na periferia metropolitana, tem que ter uma catástrofe. Né? Mas temos que discutir todas as regiões, usar novamente, fala essa capilaridade de instituições. Pode falar. Nossa periferia metropolitana e educação, que no Valdec eu sei que tem críticas ao IDEB, né? Mas de qualquer jeito, se a gente pegar os piores para os melhores resultados, comparando ali as periferias do Sul e Sudeste, a gente tem um resultado que é catastrófico, né? Que é ridículo. Né? Pode falar. Enfim, aí são as cidades com menor e maior IDEB, né? E a gente vê que mesmo que os melhores IDEBs, né, não estão numa posição no ranking nem do Sudeste, nem do Brasil, e as piores são todas da Baixada, e entre os 1.660 municípios da região Sudeste, nós estamos sempre além da posição 1.500 nas piores. É uma catástrofe. E a gente pode se pegar, a gente precisa ter um New Deal. Eu acho que os Rio Grande do Sul merecem um New Deal, mas a nossa periferia metropolitana também merece. Pode falar. E as propostas, está encerrando. Eu sou Roberto, eu sou amado do Puxar meu orelha aqui. Vamos lá. Criação de um site para divulgação de dados e indicadores, né? Isso é fundamental. Infelizmente, hoje nós não temos isso no Estado de Janeiro. Vamos ter. Pode ir. Organização do prêmio. Eu já tenho uma longa história com os prêmios, né? Quando eu terminei a tese, uma jornalista do Globo, a editora, mandou um jornalista nas nossas instituições de pós-graduação e descobriu que não tinha quase nada sobre economia. O Globo estava promovendo um evento com a Petrobras. E vou dizer uma coisa, viu, deputados e senadores, o Rio é ótimo de fazer esporte. Pode ter certeza, vocês não estão dando dinheiro para esporte. Vocês estão dando dinheiro para a gente começar um programa permanente de pesquisa sobre o Estado. O Rio teve alguns momentos espasmódicos, um pouquinho mais. César Maia era secretário de Fazenda, fazendo justiça a ele, né? E aí botou o dinheiro lá na UF e teve bastante coisa. Depois o pessoal voltou a discutir Brasil e mundo. Depois, por sugestão do Sérgio Luiz Barbosa, também fazendo justiça, a LERJ botou o dinheiro no grupo de estudos da política carioca fluminense, teve muitos trabalhos. Acabou o din-din, o que a gente mais pode fazer, não discutir de novo o Brasil. Claro que sempre tem que discutir de janeiro, mas é minoria, e a gente precisa fazer isso de forma perene e permanente, e é isso que nós vamos fazer. E aí o prêmio com o apoio da FAPER, né, e do IPP, que depois nós temos, que registrar aqui com os nossos professores pesquisadores, todos com doutorado, né, vários geógrafos, né, o nosso Floriano, que foi o primeiro prêmio que eu organizei, ele foi o primeiro colocado. Os parabéns aí, Floriano, e vamos continuar fazendo isso, passando a ser agora, de 2 em 2 anos, vai ter um prêmio, nós vamos estar consolidando também isso no Estado de Janeiro, passar a estudar o Estado de Janeiro. Publicação anual, né? Eu sou Gerson, mas o IPP também correr mais para a gente conseguir publicar, porque quando a gente for pedir dinheiro para os outros deputados, a gente tem que ter mostrado o resultado, né? Então a gente precisa estar avançando nisso tudo.
Pode ir. Análises conjunturais também são importantes, como está divulgando. Vai. Apoio ao terceiro seminário, a Viviana coordena o programa de mestrado de desenvolvimento regional da Rural. Eles já fazem os seminários, aí, gentilmente, aí a Rural está propondo que vai passar a se chamar FRIPERD Rural e a gente passar a ter, como tem em Minas Gerais, como tem em outros estados, a gente passar a ter todos os anos. Encontros mensais dos professores pesquisadores, nós, inclusive, a Rural é quem absorveu o dinheiro dos deputados, e nós vamos ter um recurso também para viagem, para diária, a gente está rodando esse estado inteiro. E a minha sugestão é, nós temos 8 regiões de governo, nós temos 10 instituições, a cada mês a gente tem uma reunião dos professores pesquisadores e uma dessas 10 regiões contemplando as 8 regiões de governo do estado do Rio de Janeiro. Aliás, vamos ter que discutir também essas regiões de governo, porque Rio das Ostras eu acho que é muito mais norte do estado do que Baixada Litorânea. Guapimirim eu não acho que seja a região metropolitana. Então tem muita coisa aí que a gente... Não falta o que a gente discutir, a gente arrumar nesse debate. Pode ir, por favor. A integração e divulgação dos trabalhos realizados nas instituições, a gente também está divulgando isso. Pode ir. Visitas da coordenação acadêmica, eu, a Viviana, a equipe nossa, as diversas universidades de campo para a organização do programa permanente, também organizar e conhecer o que já está sendo feito, né? Nós vamos ter também, já tem uma revista acadêmica, que eu tive a alegria de ter participado da criação, né? Chama Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, e o diretor da Faculdade Nacional de Direito, qual eu faço parte, sou professor, ele tem uma revista A1 na CAPES, e ele já ofereceu para a gente fazer um dossiê só sobre o estado do Rio de Janeiro. Então também vamos estar trabalhando com publicações. Dossiê, já vou falar, que ele falou, já acabei de falar, o professor Bolonha fez essa sugestão para mim. Participação da coordenação acadêmica no seminário que seja realizado, né? Nas instituições de FEA, é isso, pode ir. Desenvolvimento, e aí é isso. Quer dizer, na verdade, é o desenvolvimento de um programa de pesquisa sobre o Estado de Janeiro. Vamos trabalhar, obrigado pela presença de todas e todos, e vamos em Pode passar aqui, porque tu quer anunciar mais pessoas? Só vou passar aqui a palavra, até porque é do pessoal da horário, me desculpe, para que nossos amigos possam, colaboradores e pensadores do nosso estado junto com a gente, do nosso país, possam também ter uma fala. E já destaco aqui a importância que é a democracia brasileira. Então, sem o legislativo, sem o judiciário, sem o executivo estarmos juntos e construindo o país, a democracia não existe. Então, a gente agradece a todos os parlamentares. Eu já abro a palavra aos parlamentares presentes. Eu vou pedir primeiro ao senador, logo em seguida ao deputado, aqueles que quiserem. E, claro, assim, a gente tentar falar dentro aí de 3 minutos no máximo, para que todos possam falar. Senador, por favor. Muito obrigado, querido Alberto. Bom dia a todos. O que a gente está fazendo aqui hoje é um exercício realmente de democracia, porque a gente consegue unir, né, Tarcísio, num movimento suprapartidário. Em momentos de polarização, a gente vê essa união. O que nos une é a educação, é a pesquisa e é o Estado do Rio de Janeiro, Mauro. Parabéns, você conseguiu unir a todos no que nos é comum e tem que ser. Esses dados, eles vão nos servir também, para nós parlamentares, para pensar políticas públicas, né? E, principalmente, esses dados vão nos aproximar das soluções. Quando a gente vê uma juventude desempregada, ou que nem busca o emprego, que é pior ainda, a gente está errando na comunicação. Comunicação é tecnologia, o Rio tem já o seu parque industrial e tem que entrar agora na era da tecnologia. Mauro, só de começar reunindo os dados e botando essa reflexão, a gente pensar as 8 regiões, porque eu também nunca entendi porque que a Areal está no sul fluminense e não está na região serrana, já que divide com Petrópolis uma rua ali na posse, né? Acho que os dados econômicos, esses dados que vocês vão levantar vão ser muito proveitosos até para essa reflexão. E vejo aqui o investimento que a gente está fazendo, os parlamentares, é um investimento em algo prático. Muito obrigado, contem com a gente, pesquisadores. Obrigado.
relator, obrigado pela emenda também. Posso passar a palavra para o Raimundo, que ele está com uma urgência aqui. O deputado Raimundo, que tem sido também um parceiro grande das instituições. Deputado, por favor. Obrigado, professor Roberto. Como eu não estou podendo ser muito rápido no andar, vou ser rápido no falar. Mas eu quero cumprimentar essa reunião e esse encaminhamento inicial, que é não só importante, mas é fundamental para nós. Fundamental para o Rio de Janeiro e em todas as suas regiões. E sem perder tempo aqui na saudação, mas desejando uma semana muito boa para todos nós e um abraço caloroso, afetuoso a cada um e a cada uma, eu quero falar que a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente fala do desenvolvimento. A gente tem que pensar sempre, e por mais que as nossas teses sejam muito acadêmicas, por mais que os nossos caminhos sejam muitos dos caminhos que estejam na ponta da ciência, nós nunca podemos perder de vista que o nosso fazer tem que ser preferencialmente para os mais pobres. Então, quando o Rio de Janeiro pensa em desenvolver-se, quando a gente pega a história do Rio de Janeiro, onde o processo de desindustrialização trouxe para nós desemprego, trouxe para nós fome, trouxe para nós violência, trouxe para nós avanço das milícias, trouxe para nós abandono, de fuga de cérebros. Quando a gente pensa em tudo isso, pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro é pensar verdadeiramente que a gente pode e pode muito. Lá na Câmara Federal eu fico apavorado. Tem deputados, inclusive do nosso estado, que só sobem à tribuna do Rio de Janeiro para falar mal do Rio de Janeiro. Nós somos um estado de muitas potências, mas ao mesmo tempo somos um estado marcado por tanta coisa, E a gente tem dito, e com milícia não tem jogo, com a violência não deve ter jogo, com o desemprego não deve ter jogo, e isso eu que acho que o fórum está fazendo, e presidido pelo professor Roberto. E eu quero destacar só uma questão rapidamente. Lá na Câmara Federal eu participo da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Para se ter uma ideia, o MCTI tem 17 institutos de pesquisa, 6 dos quais estão no Rio de Janeiro. Aqui nós temos o CETEM, com a professora Silvia, da FRJ. Temos ali LNCC, o Fábio está ali, na Petrópolis. E temos mais 4 institutos no Rio de Janeiro, dos 17 que existem no país. Então nós somos ou não somos uma potência? Nós produzimos ou não produzimos ciência? A ciência, a academia que produzimos tem que estar ao encontro, tem que ir ao encontro de construir desenvolvimento e, portanto, quando a gente faz isso, na minha leitura, nós estamos tendo um olhar preferencial para o resgate dos mais pobres. A gente pensa em emprego, pensa em moradia, pensa em saneamento, pensa em tantas questões que precisam ser levadas adiante. Quero deixar meu abraço, meu carinho e meu compromisso de estar ajudando naquilo que posso, nas articulações políticas, para que o FRIPERJ avance e ajude o Rio de Janeiro a ser o que o Rio de Janeiro merece ser, um estado onde todo mundo tem a dignidade. Um abraço, um beijo. Muito obrigado, deputado. Deputado Bandeira, o Tarcísio, que fiquem à vontade. Última saída da turma. Gente, bom dia a todos. Para quem eu não cumprimentei ainda, prazer enorme estar aqui com vocês. E eu acho que hoje aqui nós estamos vivendo um momento de muita alegria, com a instalação desse fórum. E eu queria só contar uma coisa aqui, não sei se alguém percebeu que eu estou com uma maquiagem na cara aqui, antes de qualquer conclusão precipitada. Eu hoje fui mais cedo gravar a inserção do PSB para a televisão, para passar agora em junho. Eu só tinha 13 segundos para falar. Aí eu fiz questão que nos meus 13 segundos tivesse lá a preocupação com a recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro. Deve ter sobrado uns 7 segundos aí para as outras coisas, mas eu fiz questão que isso estivesse presente.
E por que isso? Por que isso é tão importante, gente? Porque nós temos aqui, nesse fórum, representados instituições de alto calibre, instituições de altíssima qualidade, orgulhos nacionais, que estão aqui no Rio de Janeiro. Talvez não tenha nenhum outro estado da federação que tenha tantas instituições que podem contribuir para o nosso país. Vocês pensarem, por exemplo, mas eu digo assim, a grande questão é que nós, cariocas, sempre estivemos preocupados em salvar o Brasil, talvez em salvar o mundo. Mas às vezes a gente esquece do nosso cantinho aqui. Aqui nesse estado se criou o Plano Real, aqui nesse estado se criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui nesse estado se criou o Bolsa Família. Aqui no Rio de Janeiro tem a Fiocruz, não está no fórum, não está? É uma sugestão. Mas tudo que a Fiocruz faz pelo Brasil sai daqui do Rio de Janeiro. Mas, no entanto, nós estamos vivendo uma decadência econômica que às vezes parece irreversível, há muitos anos. E aí eu fiquei muito feliz, mesmo quando o Mauro me procurou para falar dos planos dele, do que ele já vinha fazendo lá na Alerj, e falar desse fórum. E o que eu falei para ele, pode contar comigo, todo ano vai pingar um dinheirinho de emenda aqui para o FRIPERJ e nós vamos virar esse jogo. Muito obrigado, deputado. Deputado Cassis, por favor. Muito obrigado, bom dia a todo mundo. Quero dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui. Eu que nasci na Serra, estudei em Niterói com a professora Ismênia, que eu tenho muito orgulho de ter sido seu aluno, professor Ismênia, que alegria vê-la aqui. Depois fui trabalhar na Baixada Fluminense, sendo professor em Duque de Caxias, e hoje sou professor do Colégio Pedro II, acabei de ganhar, inclusive, o voto aqui, já está aqui, fui vereador na capital, hoje deputado federal. Pensar o Rio de Janeiro é uma urgência, é uma necessidade. Fui, inclusive, candidato a governador 2 vezes, e como era difícil, Mauro? Conseguir discutir, perceber, entender, buscar elementos que pudessem estar pensando o Rio de Janeiro, um projeto de desenvolvimento econômico e social no Rio de Janeiro. E o quanto é angustiante, sabendo da quantidade de instituições científicas de altíssima qualidade que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Quando essa tabela, por exemplo, do IDEB, com todas as críticas que a gente tem à existência desse ranking, mas quando ela apresenta aqui, a gente diz como é possível que os nossos municípios e que o nosso estado não utilizem as universidades como espaço de formação inicial e continuada para os educadores desse estado do Rio de Janeiro, e como é que isso seria fundamental. Adoram ficar pensando em soluções mirabolantes, que são muito boas de marketing, quando o óbvio a ser feito está na cara de todo mundo. Quem produz ciência, quem produz conhecimento, quem produz saber, e como é que isso pode, de fato, ser transformador. Tomara que esse programa permanente de pesquisa que hoje a gente lança aqui seja tão bem sucedido quanto é o FRIPERJ, quanto é essa possibilidade de que as instituições de ensino, que as instituições de ensino superior possam pensar juntos o nosso Estado. Isso é enfrentar também a desigualdade, é melhorar a vida de todo mundo e que todo mundo tenha vida digna. E isso para nós é fundamental. Para fechar, a última vez que eu estive na Rural, foi exatamente naquele momento do assassinato de um dos alunos envolvido, estava no meio do local, no meio de um conflito territorial. É absolutamente importante que a gente pense como é que a gente supera esse marco miliciano de poder que hoje está no nosso estado do Rio de Janeiro. Isso é decisivo para que a gente possa, inclusive, pensar a questão econômica da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Nosso mandato está solidário e seguirá junto nessas lutas. E como disse o Bandeira, é isso. Quando a gente vê uma emenda nossa financiando, ajudando a financiar projetos como esse, a gente fica muito feliz e seguirá feliz nos próximos anos também. Muito obrigado. Agradeço a solidariedade, foi naquele momento trágico da nossa instituição. Eu estava afastado por questões médicas e é importante que quando a gente colocou no grupo do FRIPERJ, todos ficaram sabendo, foi unânime nas instituições. Primeiro, a solidariedade à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
e o aluno e a família do aluno, mas também todos abordaram a questão que em cada um dos seus campos tinha um problema de segurança. Então não é um problema local e sim estadual, que a gente precisa atacar. Acho que o projeto acadêmico vai contribuir muito com isso, a gente espera bastante. Deputada Érica, por favor. Parceira constante, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do nosso Estado. Olá, bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Uma alegria muito grande estar aqui. Eu sei como o Tarcísio falou, um momento alegre, a gente que já sofreu tanto, né? E quero saudar também aqui a mesa, a doutora da Tereza, continuando excelente trabalho da parceira ali, Tatiana Roque, Rafael Almada, querido amigo também, Gerson, para além de presidente da FAPERJ, é um excelente poeta, se vocês não conhecem a poesia, é do nosso amigo. Queria parabenizar o trabalho do Roberto, tanto na frente lá da reitoria da universidade, quanto aqui nesse fórum de reitores. Parabenizar a pesquisa do Mauro, sempre nos subsidiando com muita informação, muito importante. Assim, dizer que Mauro falou rapidamente aqui na apresentação, queria saudar também, tem várias pessoas aqui que eu conheço, né, diretores de instituições de pesquisa, institutos de pesquisa, centros de pesquisa. Falar que o Rio de Janeiro, como foi colocado aqui pelo Raymond, o deputado Raymond, a gente tem uma densidade muito grande aqui de universidades, institutos de pesquisa, centros de pesquisa. Então, ver esse novo programa a ser implementado, assim, eu acho que é bem bacana para a gente, porque é usar a nossa inteligência em prol do desenvolvimento do nosso Estado, que tem vários problemas muito específicos. E aí, como foi colocado aqui pelo Mauro, que ele colocou rapidamente, falando sobre a evasão escolar. Então, o problema hoje que a Comissão da Ciência e Tecnologia, da qual eu presido, a gente vem acompanhando. É um problema muito grande da evasão escolar, tanto para aluno de ensino médio, em escolas técnicas, que às vezes muitos sequer têm motivação para se inscrever, né, em alguns cursos, a gente está com esse problema. Evasão já nas universidades, por motivos diversos, como no caso da Universidade Rural, o motivo de segurança, é um problema gravíssimo que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, para além, né, de outros problemas que o governo federal vem resolver, como, por exemplo, com o programa Pé de Meia, a gente tem o problema da pobreza, tem o problema da segurança, tem o problema da falta de perspectiva. Isso é uma coisa que muitos jovens têm falado, que não fazem na universidade ou até mesmo na escola técnica, porque isso, sei lá, vou conseguir emprego ali na frente, isso vai fazer diferença na minha vida. Então tem uma falta de perspectiva. E aí, por isso, não só por isso, mas também por isso, eu queria parabenizar esse novo programa permanente, porque eu acho que isso também vai dar conta, né, como o deputado falou, os deputados que me antecederam, o senador também, inclusive saudando a figura dele, dar conta dos nossos problemas aqui e dessas questões. Eu, assim como o deputado Raymond, quando eu assumi a presidência da Comissão da Ciência e Tecnologia, eu também acredito que a ciência e a tecnologia são ferramentas fundamentais e para isso eu estou presidindo essa comissão e trabalhando muito bem para quem está acompanhando o trabalho para isso. Ciência e tecnologia são ferramentas fundamentais para a gente diminuir a nossa desigualdade e as injustiças sociais. Eu acredito que esse novo programa permanente vem também ao encontro disso, da gente trabalhar para um Estado melhor, né, para um Estado mais rico, com pessoas mais felizes, e, enfim, com um novo perfil de sociedade de mundo que está se formando, com a questão das emergências climáticas e também o novo perfil do ser humano. Nós estamos envelhecendo, nós estamos, as pessoas com deficiência precisam ser incluídas, eu acho que também esse novo programa certamente vai ter programa dedicado a isso. As pessoas do transtorno do espectro autista, a gente está vendo também com essa gravidade, né, do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Enquanto você precisa estar com uma sociedade organizada, que nós somos diversos e temos que dar conta dessa diversidade, enfim, eu acredito que esse novo programa só tem a contribuir. E, assim, mais uma vez, é uma alegria, uma honra, uma emoção estar testemunhando isso aqui. Parabéns a todas as pessoas envolvidas. Obrigada. Deputado Serafim, por favor. Olá, gente. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, mesa. Bom dia, leitores. Bom, eu sou o deputado estadual Cláudio Serafim, professor da Fiocruz. Aliás, também senti falta aqui depois de ter recebido a Fiocruz, que se interessou para a gente fazer pressão. Foi uma parte da iniciativa, acho que é importante, por várias razões. Acho que é importante a presença da Fiocruz, porque eu acho que a gente precisa, primeiro, né,
entender que o Rio centralizar boa parte das instituições federais em várias áreas não tem significado produzir conhecimento sobre o Estado do Rio de Janeiro. E a gente precisa produzir conhecimento sobre o Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que esse é o grande objetivo que nos reúne aqui hoje, é estimular que a gente tenha um projeto de desenvolvimento próprio. Porque o Mauro, de forma muito sutil aqui na apresentação dele, falou: não, a gente vai divulgar as informações do Rio de Janeiro, que elas não existem, deveriam existir. A gente deveria ter o CPERJ, por exemplo, sendo o nosso IBGE, e a gente vê o que aconteceu com o CPERJ. A gente tem lutado, no Rio de Janeiro pela educação, e hoje o Estado do Rio de Janeiro não cumpre a lei do pré-sal, e está devendo mais de 4 bilhões de reais para a educação e mais de 1 bilhão de reais para a saúde, porque não repassa o que diz a legislação federal, o que diz a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de recursos que deveriam ir para essas áreas. Então a gente vai precisar fazer debates, estimular, que vão ser sensíveis. A gente não pode continuar achando, se iludindo, de que o Rio de Janeiro vai investir em turismo, vai fazer uma cidade paisagística e com isso vai crescer o PIB. Não cresceu na Copa, não cresceu na Olimpíada e vai continuar sem crescer se aposta por essa. E aí, quando eu digo que a Fiocruz é importante, porque a gente tem feito debate do complexo econômico e industrial da saúde, e a Fiocruz é, evidentemente, um ator central que a gente tem que trazer para o debate, porque tem que trazer também para o planejamento do conjunto de ações. A gente precisa pensar qual é o nosso projeto de reindustrialização, porque também não pode ser trazer para o Rio de Janeiro as empresas sujas que os outros lugares não querem, termoelétrica, siderúrgica, como a gente fez nas últimas décadas. E aí, o complexo industrial da saúde, agregar tecnologia, outros caminhos são fundamentais para que a gente consiga construir essas alternativas. Então, eu queria dizer, Mauro sabe que eu me empenhei, inclusive conversei com a nossa bancada, ajudei também para articular as emendas federais e fiz uma pequena emenda também, que eu vi que vocês não registraram. Foi uma pequena, mas eu fiz questão de retornar. Nesse primeiro ano, que é o nosso primeiro ano de emenda impositiva na ALERJ, e é o primeiro ano do FRIPERJ também, recolhendo essas emendas. Falou assim, foi bem pequeno, depois eu passo para vocês, mas eu fiz questão de fazer, para não deixar de contribuir com um processo que eu considero fundamental. Acredito muito nessa iniciativa e espero continuar acompanhando e tentando fortalecer o que tiver ao nosso alcance, para que a gente contribua com o futuro do Rio de Janeiro. Obrigado. O Mauro até comentou que só que ficamos na dúvida se tinha colocado, não, nós temos a certeza que foi ele. Muito obrigado, deputado. Deputado Cozzolino, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de dizer que eu acredito muito na interlocução entre a academia e o parlamento. E por isso eu apresentei essa emenda que auxilia o Fórum de Reitores e o projeto capitaneado pelo professor Mauro Osório. E abrindo aqui um parêntese, acho muito interessante porque sempre quando a gente estuda a história do Brasil, quando a gente estuda no colégio, na universidade, nunca estudamos, senador, o estado do Rio de Janeiro. É difícil ter esses dados. A gente sempre tem estudos sobre o Brasil. Nunca conseguimos ter dados sobre o Rio de Janeiro. E é muito bacana um projeto, um estudo que nos forneça esses dados. E por acreditar, professor, nessa interlocução entre o parlamento e a academia, deputada Érica, eu apresentei essa emenda e fui propor à Universidade do Estado do Rio de Janeiro a criação de um observatório do Legislativo Estadual, por meio do IESP e da Faculdade de Direito. Eu fui aluno do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para que eles consigam propor projetos de lei e, sobretudo, fazer análise das políticas públicas que são executadas, que são promovidas pelo governo estadual. Isso é de suma importância, porque cada um tem a sua capacidade institucional, tanto o Poder Legislativo quanto a academia. Mas nós precisamos nos auxiliar. Os olhares democráticos,
do parlamento, a pluralidade do parlamento, quanto a capacidade que tem a academia de se debruçar sobre os assuntos, precisam ser absorvidas pelos parlamentares. E nós, como detentores desse mandato eletivo, nós precisamos não ser centralizadores desse poder, mas nós precisamos abrir a porta da Assembleia Legislativa, as portas do Congresso Nacional, para que a população seja realmente escutada, para que a população seja de fato o verdadeiro detentor desse poder do qual nós somos apenas os representantes. Então eu deixo aqui expressa as minhas felicitações. Eu estou completamente à disposição. Educação, sem sombra de dúvida, ciência, formação de ciência, tecnologia, educação é primordial. A gente só vai conseguir vencer os desafios investindo e priorizando o desenvolvimento social, educacional do nosso Estado. E, sem sombra de dúvidas, hoje aqui a gente está dando um passo primordial nessa luta, para vencer esse desafio. Então, muito obrigado, vamos juntos para conseguir fazer o Rio de Janeiro avançar, porque eu não acho que o Rio de Janeiro esteja como o pior estado, apesar do déficit orçamentário, mas eu acho que realmente seja o mais decadente. A gente vê alguns estados que não têm a pujança econômica, mas o Rio de Janeiro, que nos assusta, acho que assusta todo mundo, é que o Rio de Janeiro é o mais decadente. Consegui propor e fazer aprovar, estou vendo aqui o Sérgio Rui, assessor da Comissão de Orçamento, e consegui aprovar também no PPA, que nós aprovamos no ano passado, uma emenda que cria um monitoramento dos investimentos por regiões demográficas no estado do Rio de Janeiro, e acho isso muito bom, vem ao encontro aqui do estudo, é algo que tem que ser também bem analisado. E outra questão que acho que pode ser bem avaliada é que nós temos aqui o Instituto Pereira Passos, na capital, nós temos o Instituto da Região Metropolitana, o IRM, e nós não temos nesse instituto quadros permanentes, são quadros que, tudo bem que o IRM é mais novo, são quadros que são voláteis, que vêm de acordo com os governos, e fica aqui também um ponto para ser pensado e estudado pela pesquisa. Muito obrigado. Acho que falamos todos e todas, né? Eu vou perguntar aos nossos reitores e reitoras para fazermos uma breve fala. Já de antemão agradeço a confiança que tem nos dado aqui para mim e para o Rafael. Antônio, primeiro, depois eu... Bom dia a todas as pessoas presentes aqui. Eu vou ser muito direto. Primeiro, claro, enaltecer a presença de todos aqui, enaltecer as ações do FRIPERG, da liderança do Roberto e do Rafael. O Mauro tem sido um parceiro fundamental na missão do FRIPERG. Mas eu queria só chamar a atenção para um aspecto importante da conjuntura orçamentária do nosso país. Todos têm acompanhado a migração do poder do orçamento para o parlamento. Isso tem criado uma nova lógica do financiamento das políticas públicas de cunho nacional. E uma dificuldade operacional muito grande para nossas instituições. Porque nós temos que negociar no nosso cotidiano com uma miríade muito grande de interesses legítimos dos parlamentares, né, com as suas pautas, com o seu território. Isso tem criado uma dificuldade muito grande para nós. Né? Estou trazendo uma mensagem de apelo à compreensão desse novo momento, particularmente dos parlamentares, que têm poder de interferir diretamente no processo, porque tem criado uma situação muito difícil para nós. Até a interlocução com o governo fica um pouco desfocada de quem tem a solução, não. Então, eu queria chamar a atenção por esse aspecto. A gente tem conversado muito entre nós. Claro, todos nós somos otimistas, né? Não tem como o gestor público não ser otimista. Mas, infelizmente, às vezes não é baseado em evidência, não é baseado em emoção. Então, a gente tem que voltar um pouco a também ser otimista com base
na estrutura orçamentária que é o elemento central da possibilidade cotidiana. Eu estou falando não em projetos. Nós estamos muito inibidos na capacidade de fazer outros projetos. É claro que o recurso que vem das emendas atendem a projetos que são absolutamente legítimos e necessários, mas ficam aquém da nossa necessidade para custeio. Então, gente, nós, a própria instituição aumenta o trabalho na execução dos projetos e ele não tem nem o seu custeio básico de funcionamento. Então, primeiro, eu queria fazer esse registro aqui, discussão um pouco no tom inverso da celebração do momento de construção de soluções, mas é absolutamente necessário fazer registro. Eu queria terminar dizendo, ao contrário de alguns discursos, que as nossas instituições não vão fechar. A universidade não vai fechar. Isso não existe. O balanço fiscal do mês, se não completa, não é assim que funciona, nós somos uma instituição pública. É claro que nós ficamos inibidos na nossa capacidade de executar, sim, nós temos que reduzir, sim, muitas das nossas ações, temos muitas estruturas em riscos, sim, precisamos todos fazer essa recuperação, mas não é chance de fecharmos nossas instituições. Então, eu queria de novo dizer assim, na alegria de fazer parte desse grupo, esse grupo se fortaleceu muito. É importante, como se trata de pessoas, de instituição, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa deixar no Brasil, esse legado de ultrapassar que chama do voo de galinha, a gente tem umas políticas de Estado mais permanentes, tenho certeza que o nosso grupo vai contribuir nessa direção. Obrigado. Obrigado. É importantíssimo e caro para todas as nossas instituições federais e as estaduais também. Passo a palavra para a reitora da UENF, professora Rosana. Acho que ainda é bom dia, né? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. De fato, a gente vive um momento de grande satisfação em poder fazer parte de uma equipe que tem essa visão de construir esse futuro do Estado do Rio de Janeiro. E eu vou também muito na direção do que o nosso reitor Antônio Cláudio coloca. Eu vou ser muito breve, porque eu entendo que todos aqui comungam da mesma ideia de que as soluções para os desafios do Estado do Rio de Janeiro, em especial, passam pelas nossas instituições. Então, nós temos plena consciência do papel que as universidades, os institutos de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio, em associação com a nossa agência de fomento principal aqui no Estado, a FAPERJ, responsabilidade que nós temos com o desenvolvimento desse Estado. E aproveitando que nós temos aqui parlamentares, a quem nós saudamos também, parlamentares que têm um compromisso com o desenvolvimento do Estado e com as nossas instituições, eu vou deixar um pedido, uma reflexão. Retirem a educação, a ciência e a tecnologia do Pacto do Regime de Recuperação Fiscal no Estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com a minha colega, a professora Beth Macedo, da UERJ, e nesse momento, o impacto do regime sobre as nossas instituições e sobre a FAPERJ tem nos trazido uma falta de previsibilidade e uma restrição muito grande do que nós podemos fazer pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo país. Então, esse é um pedido que eu faço aos nossos parlamentares, que a gente construa uma frente ampla no Senado, na Câmara Federal, na ALERJ, para que a gente possa retirar as nossas instituições de dentro do regime. Nós não podemos hoje contratar professores, nós não podemos contratar técnicos, nós não podemos apoiar pesquisas que vão impactar seriamente o Estado. Então, essa é uma reflexão que eu deixo e uma solicitação que eu faço para os nossos parlamentares. Obrigada, Roberto, pela sua liderança à frente desse grupo, e eu entendo que a gente sim tem muito a contribuir com o Estado do Rio de Janeiro. Deputado, completou, no finalzinho deu ruim. Mais algum colega?
A Paula. Pagar mais em Sou americana, então não dá nem para entrar nessa briga. Não podia me furtar a falar aqui nesse momento, né? Porque eu acho que nós somos a instituição mais jovenzinha. Temos uns 15 anos fazendo que a gente entrou na Rede Federal de Educação, antes uma escola de educação básica. Nós temos 187 anos, sim, mas fazemos pesquisa há pouco tempo. E eu fico muito feliz que a gente possa integrar esse grupo, sobretudo com o Faber nos representando. Nós tivemos agora o nosso primeiro ciclo avaliativo nos nossos cursos. Queria agradecer muito a você, Leca e FRJ, que nos ajudou nesse momento de avaliação. Mas a gente é jovenzinho em pesquisa. E a nossa participação nesse grupo, eu estava falando hoje mesmo com o Fábio, é para lembrar que sim, precisamos de desenvolvimento, precisamos de crescimento no estado do Rio de Janeiro. Mas que o desenvolvimento e o crescimento é para pessoas. E as pessoas que fazem parte do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então que a gente não esqueça a formação de professores, que está cada vez mais decaindo no estado do Rio de Janeiro. E o Pedro II faz formação de professores. Nossos cursos tiveram uma lição 4, 5 já nesse processo avaliativo, 5 no de Geografia, professor Fábio. Que a gente não esqueça as pessoas, que a gente não esqueça a cultura que essas pessoas fazem, que a gente não esqueça os saberes nos territórios. E nós temos uma pesquisa lá no território do Sul. Eu vou te convidar, porque você é do Norte, para você ir lá nesse curso. Vitor já quer ir no evento em Paraty internacional, que a gente fala de territórios e saberes, porque indígenas, quilombolas, caiçaras fazem parte do estado do Rio de Janeiro e têm seus saberes que têm que ser valorizados, sim. Então que a gente não esqueça a cultura também, que a gente pense no desenvolvimento, no crescimento econômico, mas que essas pesquisas não esqueçam de gente e da gente. Obrigada. Obrigado, Paula. Parabéns pela condução no Pedro II. Medronho, por favor. Bom dia a todas as pessoas. Eu vou acabar antes de ser boa tarde. Falou a instituição mais jovem, né, do Rio de Janeiro. Ela fala agora, para ser dinâmica, a instituição mais antiga, a universidade mais antiga desse país, que é o FRJ, criado em 7 de setembro de 1920. E eu, como egresso do Pedro II, sei que tem 1875 anos, com muito orgulho. E por que eu escrevi para falar? Vou dizer o seguinte: eu queria, enquanto a Universidade do Rio de Janeiro, depois a Universidade do Brasil por muitos anos, e agora o FRJ, fazer uma autocrítica institucional. Né? Nós fomos criados para pensar o Brasil. E o fizemos de forma muito competente, e ainda fazemos até hoje. Mas nos esquecemos do Rio de Janeiro, que é o nosso estado, que é o nosso município, e essa gestão nós temos conversado, né, Tatiana, nossa querida secretária, tem aqui o presidente da FAPESP, o coordenador também da nossa universidade, ou seja, essa autocrítica nós estamos fazendo na prática. Nós precisamos, a UFRJ, pensar mais e melhor o Rio de Janeiro. Nada melhor, nada mais importante do que nós termos o nosso FRIPERJ à frente desse processo. Acredito que todos nós juntos resgataremos esse Estado e faremos com o desenvolvimento econômico e social voltado e focado aos mais vulneráveis, volte a ser esse grande Estado que grandes contribuições para esse país teve. Nós temos aqui, como foi dito pelos nossos deputados, senador e estaduais e federais, nós temos aqui grandes instituições de pesquisa, nós temos aqui grandes pensadores, nós temos aqui grandes brasileiros que contribuíram para essa nação. Agora precisamos focar mais na reconstrução do nosso Estado. E é nada melhor, mais simbólico do que no FRIPERJ termos essa constelação de partidos, né, que juntos poderemos ter soluções para todo o nosso Estado. Muito obrigado. Um bom dia ainda a todos e todas.
Obrigado, Medronho. Eu e o Medronho fizemos uma dupla de sambistas, né, por causa do ministro, então... É da Costa, por favor. Obrigado, Roberto. É uma alegria estar aqui com todos vocês, com todas vocês. Obrigado, Mauro, pela dedicação tão intensa para levar as instituições de educação pública do Estado do Rio de Janeiro a pensarem, a lutarem junto. A Unirio é uma universidade pequena comparada com a UFRJ, nova comparada com as universidades maiores, federais aqui do Estado do Rio de Janeiro, ou mesmo comparada com a UERJ, mas é uma universidade que é produzida das entranhas dos movimentos políticos mais importantes que fizeram reduzir-se o poder no Estado do Rio de Janeiro. A Unirio é produto desses movimentos. A Unirio junta aquelas escolas isoladas, várias delas da cultura, que reuniam museu, teatro, música, os conservatórios antigos, escola técnica de arquivo, mais uma antiga escola de medicina e cirurgia do Rio de Janeiro e a escola de enfermagem Alfredo Pinto. Eram duas escolas da saúde, o resto da cultura, de memória e de patrimônio. Assim nasce a escola, assim vai nascer a FEFIEG e depois se transforma em FEFIERJ e vai se transformar em Unirio ainda em plena ditadura militar. Então a Unirio é produto da transferência para o Planalto Central da capital e é produto da ditadura militar também. A Unirio tem uma herança difícil, uma herança árdua. A Unirio não tem terreno, mas a Unirio tem vergonha na cara e quer lutar para crescer e quer colaborar com o Estado do Rio de Janeiro. Agradeço ao professor André Gardel, que está representando dentre os pesquisadores no FIPERJ a área da cultura, porque a gente ali, o aspecto não só da arte, o nosso Centro de Letras e Artes, com escolas antigas do Estado do Rio de Janeiro, os antigos conservatórios de música e teatro, mais a escola de museologia, todo o programa de memória social, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma contribuição a dar e eu espero, André, que a sua contribuição seja para além daquilo que diga respeito à nossa universidade, que ajude a transformá-la num agente catalisador ao lado das outras universidades para favorecer e fortalecer a cultura, e a cultura de base popular, e a cultura democratizadora, e a cultura transformadora politicamente no nosso Estado, e assim, por meio do nosso Estado, nós poderemos dar uma contribuição importante para o país. Muito obrigado a todas e a todos. Maurício, por favor, depois o Vitor. Acho que ainda é bom dia. Quase. Bom dia a todos e todas. Primeiro, ressaltar aqui, registrar o trabalho da coordenação do FIPERJ, do Roberto, do Almada. Parabéns, nos representam como instituições do Estado do Rio de Janeiro. Também dizer da alegria, como representando o Cefet-RJ, de ver tantas pessoas lotando esse auditório para pensar e defender o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então aqui, os nossos parlamentares da Câmara Federal, Estadual, vários que têm um apoio permanente à nossa instituição, para aqui ressaltar o senador Portinho, várias vezes discutimos a questão de tecnologia, o deputado Reimon, a deputada estadual Érica, orgulho nosso, professor do Cefet-RJ, agradecer também o Diego participando aqui, Mauro, nesse projeto fantástico, a possibilidade das nossas instituições pensar e colocar a nossa expertise em prol do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Mas também acho que é importante a gente registrar nesse momento o dilema que vivem as nossas instituições, como foi falado aqui pelo Dr. Cláudio, ao mesmo tempo
que nós pensamos em inovação, tecnologia, nós nos debruçamos com problemas, por exemplo, de alimentação estudantil. Tá? Coisas que a gente via na rede pública, né? Hoje atinge as nossas instituições como um instrumento de permanência e êxito. A alimentação estudantil, que deveria ser básico, né? E hoje é um instrumento de permanência. Né? Então isso reflete exatamente na questão orçamentária das instituições. Né? Eu falo aqui uma instituição federal, né? Então da importância do apoio do parlamento para que a gente possa fazer cada vez mais. Né? Esse dilema, como foi falado aqui, não significa que nós vamos fechar. Pelo contrário, isso nos dá mais certeza da importância das nossas instituições, na presença do cumprimento do direito constitucional à educação. Né? Então, cada desafio que nós enfrentamos fortalece cada vez mais a nossa certeza da importância das instituições que estão presentes aqui no FreePERJ. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Vitor, mais um da região norte. Estamos ouvindo, gente. Boa tarde já agora, né? Boa tarde, mais uma vez. Agradecer a todos e todas e ressaltar o que o professor Mauro colocou, que é essa ocupação do nosso território e o desenvolvimento do nosso estado como um todo, né? E a professora Ana Paula, nossa reitora aqui do Pedro II, já colocando uma iniciativa aqui, uma ação de unir aí o norte e o sul do nosso estado em ações educacionais e fazer aqui mais uma vez, né, ressaltar a importância dessa união e da criação do FreePERJ na ocupação do território. E numa das falas iniciais aqui, nós lembramos das questões das milícias, né? E a ocupação do nosso território através da violência. E quando a gente fala, deputado, da questão da violência, nós estamos disputando nas nossas instituições, com esse território, aqueles que ocupam com violência. Né? Então é ressaltar como que essa união é importante, inclusive, no que diz respeito a ocupar adequadamente e trazer a juventude para a educação e a gente afastar cada vez mais essa juventude da milícia, essa juventude da violência e algo que também a gente sofre aí, como houve aqui na Rural, a questão dessa violência, né, que nos assola o tempo inteiro. E eu queria encerrar só dizendo o seguinte: quando a gente fala de educação, a gente está falando aqui de representações parlamentares, né, pró-educação, que estão aqui para ajudar o nosso Estado a construir, trazer as nossas crianças para dentro da escola. Só que, infelizmente, quando a gente fala de milícia, a milícia está na política também. Né? Então, nós somos aqui também um movimento de resistência político contra a milícia e contra tudo isso que vem avançando no nosso Estado, para que a gente possa realmente combater a violência no meio político, no meio institucional, para que isso não continue avançando. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Vitor. Quero agradecer mais uma vez a todas e todos presentes. É importante destacarmos essa junção de diversas correntes partidárias, de pesquisas de todo o nosso Estado, de toda a sociedade civil. Nós temos várias representações aqui, tivemos ao longo desse período várias representações da sociedade civil, somente construindo junto e somente com a ciência, com a pesquisa e com o trabalho daquilo que já foi, é e será o direcionador do desenvolvimento, da inovação e das políticas públicas do nosso país, que são as universidades, instituições públicas do nosso Estado e do nosso país, é que poderemos superar. Então a gente agradece muito, é um momento, acho que talvez muito marcante para todas e todos nós. Aqui nós colocamos alguns dos nossos problemas, e temos vários problemas, e todos eles são pertinentes, mas eu acho que eu marco esse dia hoje como um dia importantíssimo para pensar e produzir de forma conjunta, sem
puxar para um lado ou para o outro. A educação permite isso, a ciência permite isso, a pesquisa permite isso. Agradeço aos nossos colegas, todos. Só agradecer também para o Daniel, nosso advogado, que foi quem fez a proposta do estatuto, que eu esqueci de citar o nome dele. Muito obrigado, professor Daniel. Daniel, muito obrigado. Somente a gente conseguindo trabalhar junto é que iremos superar. Nós tivemos representação estudantil aqui, acho que do Fórum de Desenvolvimento, da FASUBRA teve aqui agora há pouco também. Ou seja, além dos parlamentares, que é importantíssimo, mas a sociedade civil também deseja que a gente proponha e direcione um caminho. Eu vou pedir a todas e todos aqui que estejamos presentes, quem quiser, para bater uma foto oficial aqui na frente, para tentarmos juntar aqui nesse espaçozinho aqui. Melhor vocês virem pra cá. Pode ser também. Os fotógrafos nos orientem que é melhor. Os pesquisadores, só vou dividir um pouquinho, mais 5 minutos aqui mesmo, coisa rápida. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Contem com o FRIPERJ, é o caminho que nós estamos dando. Muito obrigado. Vou pegar você. Vai lá. Não, tô correndo, não deixa não.